Boa noite, seja bem-vindo a mais um Ler Açores. Regina Tristão da Cunha nasceu na Ilha Terceira. O amor levou-a a São Jorge e o amor pelas tradições levou-a a escrever e a publicar as suas obras. Embarque connosco e conheça nos próximos minutos as recordações de infância da nossa convidada desta semana. Lembro-me até da cor do livro. Era um livro sobre um macaco, era verde. Eu lembro também da Branca de Neve e os Sete Anões, que aquilo encantava-me. Eu sei, eu tive aquela... Naquele tempo havia muitas coleções de... A gente lia muito e trocava livros entre os jovens. E depois também havia... Era o Diabrete, o Mosquito, o Pluto, todos esses pequeninos... Eram edições que esperar pelo vapor, o dia que ela chegava, eu ainda penso que tem um aroma de virar das páginas do Mosquito. Eu era o Mosquito, o meu irmão era o Diabrete. Claro que depois trocávamos. Uma angrense em primeiro lugar. Foi aqui em Angra que eu nasci, aqui no Altas Covas. Fiz a minha vida de estudante no velho liceu de Emiliano de Andrade, depois fui professora, pelo casamento fui ter a São Jorge e claro, no meio disto tudo tive os meus hobbies, que foi a escrever. Eu fui embalada pelas tradições. A minha avó era professora e eu vivi numa época em que os professores, os pais, os avós, todos eles nos contavam as histórias, e as histórias eram sempre as tradições e a cultura da terra, particularmente a história da Ilha Terceira. Uma coisa que eu depois, mais tarde, verifiquei que já não se encontrava na época de hoje, é aquela preocupação da transmissão, do testemunho, da cultura, do porquê histórico das coisas, das consequências, porque há sempre uma causa e efeito. Quanto mais jovem se começa a ler, mais ligado se fica ao testemunho. Eu ultimamente dou assim umas sessões para preparar as crianças para a cultura lá em São Jorge. E uma das coisas que eu costumo participar a eles e convidá-los é dizer que qualquer pessoa pode viajar. Eles, quando olham o pico, dou sempre o exemplo do pico, porque para mim é daquelas paisagens mais extraordinárias que nós temos. E quando eu digo-lhes, quando eles olham o pico, imaginam, aqueles que não conhecem, não é? Como é o pico. Podem viajá-lo através de um livro, podem ir ver o que é o pico através de um livro. Podem ir para a América, podem ir para a África através de um livro. E isso é sempre um convite à história. E assim surgiu então os livros. O primeiro foi da tecelagem ao trajo, uma consequência de ter pertencido, quer dizer, era responsável pelo grupo etnográfico da Calheta. E o grupo era tão bom, organizou-se dentro de uma verdade tão visível, que eu tinha sempre pena daquele grupo não ficar registado. A gente fomos, claro, como muitos grupos acontece aí, fomos à América, ao Canadá, à Espanha, ao continente, passámos pelas nossas ilhas e levava, aquele testemunho era muito interessante, particularmente na América assistia a coisas extraordinárias. Uma senhora idosa agarrada ao pote da ilha, e a acariciá-lo e a chorar e a dizer: parece impossível, nunca pensei antes de morrer que tivesse uma ocasião de novamente acariciar o pote da minha ilha. A partir do grão de linho, através dos utensílios todos que chegam ao fio, a partir da oveira, até chegar ao fio, depois encontrava-se tudo no traje e toda aquela orgânica que faz com que surja as costureiras, as bordadeiras, as lavadeiras, todo aquele contexto que envolve o traje, e então acabava mesmo nos trajes típicos da Ilha de São Jorge, que é uma ilha que é muito rica em trajes. Depois, a seguir, criei a Cati. Apareceu-me uma miúda americana chamada Catherine, de repente ela tirou um caderninho, começa a anotar
a fazer anotações no próprio caderno. Eu estou a anotar o que a senhora está dizendo, o que estou ouvindo, porque o meu trabalho de casa nesta viagem é fazer a recolha do que vejo e daquilo que encontro diferente da América para ler aos meus colegas e à minha professora. Disse assim, vou inventar uma miúda também que vem de visita aos Açores, a visitar os avós, com os pais, evidentemente, e começa o seu percurso pelas ilhas. E então, perante tudo quanto é diferente, ela quer saber o porquê, e a tia ou aos pais dão-lhe a resposta. Aquilo é um apoio ao turismo infantil, qualquer criança poderia fazer. Depois, a seguir, através da Secretaria Regional, tive o convite para fazer o Menino Músico, que era sobre a infância do maestro Francisco Lacerda, e isso para mim também foi extraordinário, porque eu tinha conhecido há anos, quando tinha chegado a São Jorge, tinha conhecido a solista do Francisco Lacerda, e quando era uma rapariguinha nova, naquele momento ela tinha 94 anos, mas quando solista era uma jovem, e ela tinha sido muito criada na casa do maestro, e claro, contou muita coisa. Uma pessoa que passou uma parte da sua vida entre uma simples feijão, que é a feijão da Fragueira, e Paris, isto mostra um contraste extraordinário. Nós antigamente não... as viagens aqui das nossas ilhas era para as quintas. Hoje em dia sai-se muito para o continente, para a Europa, viaja-se muito para o exterior, mas naquele tempo nós, deslocações da cidade, era às quintas, e eu deslocava-me muito. Eu tinha quinta no Posto Santo e os meus avós na Boa Hora, e era para lá que a gente ia. E aquele conhecimento e aquela relação entre a vida da cidade e a vida rural, isso dava-nos uma visão extraordinária, que também me serviu de base e me enriqueceu muito, mas como aconteceu a mim, acontecia a muita gente. Depois então surgiu este último, que é o Padre Manel Azevedo da Cunha, que, claro, eu recolhi as últimas vozes que sabiam alguma coisa sobre o Padre Cunha. O Padre Cunha é uma figura jorgense, particularmente pertencendo ao natural do Conselho da Calheta, que é muito querido no Conselho da Calheta, e os jorgenses orgulham-se muito nele. Quer dizer, era uma pessoa lutadora pelo ensino, porque ele achava que a ilha só se podia engrandecer através da evolução e do estudo dos próprios alunos. Uma terceirense que virou jorgense de gema. Nós regressamos de hoje a 8 dias. Até lá, boas leituras.